Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos os 100 dias de Rui Rio. Na política, a FMI defende a antecipação da consolidação prevista para depois das eleições. Falamos do Estado, empresas alemãs são as que mais empregam em Portugal. Ainda na política, a OCDE elogia Portugal, mas prevê pequeno abrandamento no crescimento. E na política internacional analisamos o atentado na Bélgica. São então estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos por analisar os 100 dias de Rui Rio na liderança do PSD. Que avaliação podemos fazer? Helena, globalmente os 100 dias de Rui Rio, na minha perspectiva, são positivos. Rui Rio teve, no início do seu mandato, e devido à circunstância da eleição, do combate eleitoral, das cedências, das fragilidades que houve, barra Santana Lopes, barra críticos, barra deputados, Rui Rio não teve uma tarefa fácil e conseguiu, na minha perspectiva, ultrapassar já praticamente todas as dificuldades, mesmo aquelas que se carregavam em relação a alguns membros da sua Comissão Política Nacional, do seu staff. Rui Rio tem procurado ter uma atitude discreta, contida, de forma a que ultrapassou, na minha opinião, grande parte desses problemas. Grande parte, totalmente não ultrapassou, porque de facto continua a ter nos seus deputados uma grande oposição interna. Mercê da circunstância de terem sido eleitos e estarem afetos a outra candidatura, nomeadamente a outro líder que estava distante, Rui Rio distante dele. Portanto, há aqui, de facto, umas franjas fortes de fragilidade. Portanto, um homem que tem ultrapassado, tem gerido a vida do partido e nomeadamente no contexto da oposição, da forma como tem conseguido, pode-se dizer que são 100 dias que se pauta por muito positivismo. Portanto, agora, é evidente que de vez em quando vai havendo uma outra situação que aumentam, digamos, a posição, a estabilidade dele ou diminuem. Na minha perspectiva, há algumas medidas de Estado que o Rui Rio tem conseguido, nomeadamente ter uma atitude diferente com o governo, com o Partido Socialista, nomeadamente, especialmente com o Partido Socialista, com António Costa, mas com o Partido Socialista, de forma que, embora no Partido Socialista continuem a haver personalidades que atacam fortemente a possibilidade de António Costa poder aproximar-se de Rui Rio. Estou-me a lembrar, só citando que tem muita responsabilidade, embora seja secretário de Estado. Enfim, eu pessoalmente nem o aprecio muito, mas aquele secretário de Estado das Assuntos Parlamentares é realmente um forte opositor bem pelo contrário, aplaude muito, é paniguado em relação a esse acordo que São as críticas internas que Rui Rio tem. Mas não há dúvida, Rui Rio tem que combater também essas adversidades. É que não é só a sua oposição interna, mas também tem que procurar uma atitude discreta, sensata, de forma para que não agudize também as posições dentro do Partido Socialista. E, portanto, nomeadamente em relação à sua postura de Estado, digo que isso tem-lhe acrescentado. Aquela questão, aqueles acordos para a estabilidade, para os fundos comunitários e assim, acho que para a descentralização, acho que Rui Rio tem tido uma postura de Estado que tem passado bem numa posição diferente de fazer política, numa atitude
diferente de fazer política em relação ao passado, que podem capitalizar. É um outro modelo de fazer oposição. É um outro modelo e, na minha opinião, está a capitalizar. O Rui Rio, nessa matéria, está a capitalizar. Muitas vezes o Rui Rio diz que o Portugal é mais importante que o PSD. Naturalmente. O Rui Rio tem afirmado isso e tem demonstrado isso. Algumas situações que não são tão vantajosas em termos de política partidária, mas ele, com essas atitudes, com esses acordos, com esses protocolos, com estas conversações, privilegia muito mais o país do que o próprio partido. É evidente que ele está a fazer também aqui a sua caminhada. O povo quer ver políticos diferentes, que se interessem também pelo país, independentemente de serem apostas político-partidárias, que se interessem pelo país. E, portanto, o Rui Rio está a passar bem essa imagem, está a gerir bem essa coisa. É evidente que de vez em quando vem uns tiros no pé. Por exemplo, ainda o que aconteceu sobre a despenalização do aborto ou não, a sua posição, como sabem, era favorável, mas o Parlamento resultou naquilo que é o não avanço dessa lei. Quais são os principais desafios, César Oliveira, que Rui Rio tem, quer na política, quer também dentro do próprio partido? Ora, na política ele ambiciona ser Primeiro-Ministro. Vamos dizer que é uma situação que ele entende, e acho que deve manter essa posição, que entende que pode ser a ambição que pode ser alternativa ao Partido Socialista ou este tipo de governo. E esse é um objetivo. É ele tentar ser alternativo ao governo, mas também, sobretudo, tirar a possibilidade dos partidos de esquerda, nomeadamente a CDU e o Bloco de Esquerda, de terem privilégios junto do PS. O Rui Rio quer um pouco assumir a sua posição de Estado do que é relevante para o país, que não tem nada a ver com aquelas posições que são defendidas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP ou da CDU, porque, naturalmente, nem são não são para a Europa, não é? Esses partidos não são para a Europa e na verdade, Rui Rio, o PSD, é claramente. Bom, conquistar o país, ser governo, é o primeiro objetivo do Rui Rio, naturalmente. Mas também é um objetivo, é crescer. Mesmo que não venha a ser governo, crescer. E crescer de uma forma muito mais personalista. Afirmar-se como uma alternativa doutrinal. Repare que o PSD de ontem, não é? Era muito ligado, muito dependente ao CDS. O PSD, neste momento do Rui Rio, está a procurar fazer o seu caminho, respeitando ou recentrando-se nas políticas da social-democracia. Portanto, este é um ganho, é um objetivo. Ganha o país. Ganhará também o partido, sob o ponto de vista da sua personalidade e sob a sua identidade. Portanto, o Rui Rio, com esta postura, está a ganhar, primeiro, confiança dos portugueses, para uma alternativa da política, e recentrar a sua doutrina naquilo que é a não dependência de outras ideologias para se afirmar no contexto. Porque o que acontecia há uns meses atrás é que o PSD, se continuasse assim, tinha tendência a desaparecer, a fundir-se, a desaparecer. Com estes acordos de governo à esquerda, com uma obsessão absoluta da parte do CDS de querer conquistar mais terreno, o PSD, se calhar, tinha tendências a ser absorvido pelo PS por um lado e pelo CDS por outro. Portanto, o Rui Rio já está a conseguir isto, recentrou o partido e o partido tem a sua identidade. E, naturalmente, que isso vai dar méritos no futuro breve, no futuro próximo. E, portanto, ao mesmo tempo que ele tem aumentado claramente a sua... passar a imagem, tem passado bem a imagem da sua credibilidade. O Rui Rio é visto como um homem sério, um homem de convicções, polémico,
Naturalmente, aliás, verifique-se nesta coisa da despenalização do aborto, ele é polémico, mas não deixou de ser coerente com ele próprio. Portanto, deu um tirito no pé, porque, na verdade, o PSD não foi consonante com a posição dele, mas não há dúvida nenhuma que afirmou a sua personalidade e nem procurou destabilizar o partido, deu liberdade de voto. Isso é uma atitude muito correta, muito positiva. E integra-se aqui nestes 100 dias de governo, de governo liderança da Rui Rio à frente do PSD. Como Exatamente. é que podemos ver também os elogios que Rui Rio vai tecendo ao governo de António Costa? Rui Rio não pode andar sempre a criticar a Helena. Um líder da oposição não pode andar sempre a criticar. O Rui Rio tem relevado a baixa do déficit, tem relevado algumas políticas económicas que o país tem abraçado, tem privilegiado, mercê da conjuntura económica, na verdade, mas tem criticado, por outro lado, muitas outras situações, muitos outros setores, nomeadamente e de uma forma especial, ultimamente, a política da saúde em Portugal, que de facto está a degradar-se. E Rui Rio está muito atento a essa situação. E temos cada vez mais casos priorizou, práticos. exatamente, está a ir aos casos específicos. Verifique que ele no São João foi verificar que há um serviço de pediatria que não funciona porque o Ministério das Finanças não despacha a admissão de 3 técnicos. E a verdade é que as obras ainda não tiveram início. Exatamente, mas veja a preocupação, quer dizer, o país, não é por causa do Hospital de São João, é por causa dessas pequenas coisas, grandes coisas que não acontecem no São João, se calhar acontecem em todo o país, mas acontecem sobretudo na política de saúde nacional. E o Rui Rio está a ter uma preocupação acrescida nessas áreas, da mesma maneira que há de privilegiar a seguir, se calhar, outras áreas em que o país não anda tão bem. E que se calhar isso, com críticas objetivas. Porquê? Porque não pode ser... ele está com muito boas relações com o governo e até louva o governo. Não é louva. Ele diz que está bem, mas depois ataca naquilo que não está bem. Mas não ataca de uma forma selvática. Ataca apontando medidas, apontando... Críticas construtivas. Construtivas e evidenciando algumas lacunas que existem para que se possa corrigir. Ora... Se corrigir, ganham os portugueses. Não ganha só o Rui Rio, ganham os portugueses, ganha o país. Portanto, essas são atitudes que lhe dão grande credibilidade. Portanto, eu, na minha opinião, o Rui Rio, independentemente de uma ou outra questão que a gente possa, eu pessoalmente, nomeadamente, posso não estar de acordo ou posso não ver bem, mas acho que estamos a analisar os 100 dias e eu acho que 100 dias, apesar das dificuldades, são positivos. Outra personalidade no lugar dele estava de rastos e ele está com credibilidade. Portanto, está a dar credibilidade ao partido que preside. Muito bem. César, depois então de analisarmos aqui os 100 dias de Rui Rio à frente do PSD, passamos para o nosso próximo tema. A FMI defende a antecipação da consolidação prevista para depois das eleições. Deve então acontecer mais cedo este ajustamento das contas públicas. Sabe porquê, Helena? Porque o crescimento em Portugal vai baixar para o ano que está assumido, está calculado, vai baixar de 2,4 para 2,3. E, portanto, não vai haver aumento, vai haver um abaixamento e, pelo menos, um comportamento económico neutral. E isso, de alguma forma, e o que é que se prevê? É para 2020, 2021, as coisas ainda possam piorar devido à conjuntura europeia. Nomeadamente à conjuntura europeia. O que é que o FMI recomenda? É que agora agora 2019, é um período favorável para desenvolver esta medida. Em 2020 ou 2021 pode não ser. E isso pode representar o afundamento do país e não recuperar mais. É a mesma coisa, tem que nadar muito agora e safa-se. Mas daqui a 2021 pode já não ter braços para nadar e afoga. Portanto, o que a FMI está a recomendar é exatamente isso. E, sobretudo, alerta para situações muito importantes. É que, e aliás, não é em vão,
que o Primeiro-Ministro, depois do Congresso, vem referir que não há mexidas nos impostos, não há abaixamento dos impostos. Bem pelo contrário, poderá haver um ou outro agravamento. Ele refere isto. E refere exatamente porque ele elegeu como prioridade absoluta a diminuição do déficit, a diminuição da dívida. A diminuição da dívida só se consegue pela contenção de custos e a regulação dos custos, nomeadamente em relação aos vencimentos, realmente à despesa do Estado. Portanto, não é, até porque há uma outra coisa ainda que se está a verificar e que é preocupante. As nossas exportações estão a baixar e isso é preocupante. É preocupante. Porque o que tem recuperado o país é as exportações. E as nossas exportações têm tendência, têm indicativos, por estudos, nomeadamente do FMI, e da conjuntura, nomeadamente europeia, que vai ter reflexo naquilo que se passa com os Estados Unidos, naquilo que se passa na Rússia, tem reflexo disso. Vai acontecer na Europa alguma turbulência. E o que se passa na Espanha e o que se passa em Itália vai ter fortes repercussões aqui e é preciso ter em conta isso para que antecipar esta medida pode ser muito benéfico, pode safar Portugal de males maiores. Portanto, o FMI recomenda e o Primeiro-Ministro, ao que se dá a entender, está sensível a isso, porque já veio dar sinais muito claros que vai mudar um pouco de atitude em relação à posição do país, porque ele vê o que está a passar-se em Espanha, vê o que está a passar em Itália e vê o que está a passar no universo da Europa e, portanto, Portugal está bem posicionado, mas é um país frágil. É um país frágil, veja que bastará a esses países abrandarem aquilo que são as suas importações de Portugal para nós sofrermos imediatamente. E isso está apontado como sendo uma possibilidade. Portanto, acho que é uma boa recomendação e eu julgo que o Governo vai atender essa recomendação. César, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos também de economia, falamos de que depois do Estado as empresas alemãs são as que mais empregam em Portugal, automóveis, distribuição e tecnologia. São os 3 setores em que as empresas marcam uma posição dominante no mercado português. Ora bem, aqui uma relação económica bastante forte entre Portugal e a Alemanha. A Alemanha, Helena, sempre foi um país o que foi dos países da Europa, claramente, o país que teve mais relevância na implantação de empresas em Portugal. Portanto, e que, naturalmente, ou para vender para o próprio país ou para receber no seu país, na Alemanha, foi sempre, já há muitos anos, desde a década de 70 e 80, que a Alemanha se tem notabilizado naquilo que é a instalação de indústria e serviços aqui em Portugal. Nomeadamente através da Volkswagen, através do Lidl, através dos pneus. Há uma série de segmentos de negócios que a Bosch, a Siemens, enfim, a Auto Europa, de uma forma crescente, que tem acontecido no ramo automóvel, e, portanto, isso tem-se também acentuado agora nos últimos anos. Tem-se consolidado e tem-se acentuado em relação à determinação da Alemanha de estar em Portugal. Porquê? Já vimos aqui há uns tempos atrás. Porquê? Porque tem boas acessibilidades, tem um bom povo, tem bons trabalhadores, tem alguma mão de obra mais barata e tudo isso. Por tudo isso, não há dúvida nenhuma que são os dois, o primeiro a seguir ao Estado, digamos, o país que mais emprega portugueses. Portanto, e são perto de 400 empresas alemãs que operam em Portugal e que registaram em 2016 próximo de 10 mil milhões de euros em volume de negócio. 10 mil milhões de euros diretos. Porque se formos fazer contas a negócios indiretos, isso aumenta de uma forma substancial. Da mesma maneira que se pode considerar que há 50 mil trabalhadores que trabalham para essas empresas, de uma forma direta. Ora, isto representa muito na economia de um país, sobretudo porque também eles colaboram muito, aliás, participam muito nessa cota de exportações do nosso país. Portanto, isso é muitíssimo importante.
porque os bens transacionáveis é que fazem a diferença na nossa economia. E a Alemanha, além de beneficiar o emprego e beneficiar a economia, também contribui de uma forma substancial para os bens transacionáveis. Portanto, e foi precisamente também o objetivo de Angela Merkel na sua visita a Portugal, foi estreitar estas relações económicas entre os dois países? Eu acho que a visita de Merkel a Portugal é uma situação que para nós é um sinal também muito importante. Ela tem claramente, não tem, ao contrário de outros países, que ela tem uma boa leitura do nosso país. E é importante que tenha, não é só por ser a senhora Merkel, é por ser a Alemanha. Há outras tendências políticas que nutrem o mesmo sentimento, a mesma consideração para o país. E, portanto, isso é bom para Portugal. Muito bem. Ainda também hoje o nosso programa um bocadinho mais focado e centrado na economia e, de facto, falamos agora da OCDE, que elogia Portugal, mas prevê um pequeno abrandamento no crescimento, vai também no seguimento daquilo que há pouco falávamos, exatamente. No FMI. Portanto, todos estes temas aqui também, eles estão interligados. Repare, a OCDE dá também esse registro, é um abaixamento do produto interno bruto, que se cifra que atualmente a 0,7, que passará para 0,2 do produto interno bruto. Portanto, veja, isto diz a letra com a careta, não é? O FMI, que na sua leitura, na sua análise, o OCDE, também no medir daquilo que é o produto interno bruto. Não há dúvida nenhuma que vai haver para o próximo ano, 2019, um abaixamento. E o abaixamento, tem que se ter as medidas consonantes com isso para que o país faça correções de percursos, não é? Eu bem sei que é importante os trabalhadores, e até porque nós estamos muito atrasados em relação à Europa na questão do nível dos vencimentos, e é muito importante os ganhos, mas também é preciso que os governos tenham atenção que nós continuamos a estar inseridos numa comunidade europeia e nomeadamente, sempre com o cutelo do FMI quase em cima de nós, sempre ou portam-se bem ou levam um cutelo em cima. E não há outra alternativa para isso. Muito bem. César, só uma economia socialista, não é? Passamos agora para o nosso próximo tema, que é também o último, e é aqui também uma análise àquilo que aconteceu esta semana. Mais um atentado terrorista na Bélgica e aqui mais uma questão que se levanta. De facto, a Europa tem aqui este grande desafio que é o terrorismo. Como é que a Europa deve olhar para o terrorismo? Helena, no seu todo? É mais um sinal muito importante. Morreram só 2 pessoas, ou o que foi? Morreram 2 pessoas, ou 13. 2 polícias e uma outra pessoa. Aconteceu na Bélgica, que é um país normalmente... Aconteceu recentemente também na França. Aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, vai acontecendo. Mas isto esporadicamente. Muito mais que isto, muito mais que acontece aqui ou acolá, é a evidência de que o terrorismo está vivo. E o terrorismo está claramente a preparar ações. E a Europa, o mundo, tem que estar muito atento a estes sinais. Portanto, aliás, vejam que isto são... mas agora deixe-me ainda sobre esta matéria fazer aqui uma pequena observância. Repare, este terrorista é um belga. E é um belga que era um condenado, pronto, cumpriu penas por furtos e não sei o quê. E enveredou para o islamismo, para este tipo de terrorismos fundamentalistas. Porquê? Porque tem já lá aquilo que é o bichinho no seu corpo. É a radicalização, César Oliveira, que é outra das questões que se levanta. É a radicalização. Ora, os países, os governos, os Estados, as polícias têm que estar muito atentos a estes sinais, a este tipo de pessoas que são frágeis. Na sua maioria jovens. São frágeis, ou porque não têm emprego, ou porque não têm a assunção daquilo que é a vida, ou porque se deixam influenciar, ou por outro tipo de influências que os transtornam. Nomeadamente este jovem era um cadastrado, não é? E depois, sendo cadastrado, foi um passinho para entrar no terrorismo. Há que as polícias também terem atenção neste acompanhamento deste tipo de pessoas.
É assim que se faz a prevenção, é terem atenção, porque muitas vezes essas próprias pessoas até nem são culpadas, elas próprias são vencidas por aquilo que é o que os rodeia. E, portanto, as polícias têm que estar atentas ao que os rodeia para evitar cada vez mais agentes deste tipo para o terrorismo, que fazem mal a toda a gente, nomeadamente eles próprios, não é? E que é um dos grandes desafios da Europa. Que é um dos grandes desafios, nomeadamente César. do mundo, não é só da Europa, mas é do mundo. Mas eu acho que eles podem estar recentrados na Europa. Muito bem, César. Terminamos o nosso Espaço Opinião hoje. Terminamos a falar de terrorismo e de mais um atentado que aconteceu esta semana na Bélgica. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana, Helena. Foram então estes hoje os temas no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.